This call is now being recorded. Boa tarde, terceiro ano. Essa é a nossa aula da quarta semana, né, de filosofia, ok? Estou colocando essa aula no ar para a gente finalizar o tema as tecnologias e a modernidade líquida, ok? Nós vamos partir direto aqui para o nosso caderno de apoio. Vai chegar aí para vocês. Está chegando aí, chegou. Então aqui nós vamos recomeçar aqui do Resolvendo os Desafios da Trilha, onde a gente tem um estudo de caso. Estudo de caso esse que foi usado como teste dessa quinta unidade, né? Então evidentemente, eu vou saltá-lo e nós vamos direto para a trilha sua, coloque a mão na massa. Nesse trecho aqui, a gente vai falar um pouco a respeito de Zygmunt Bauman, que é o filósofo e sociólogo que escreveu o livro falando a respeito da modernidade líquida. Na verdade, esse livro ele é composto de 44 cartas falando a respeito do mundo moderno líquido. Tá? Haveria um trabalho a ser feito aí, há uma sugestão de que os alunos trabalhassem com as cartas, mas eu, infelizmente, não consegui encontrar as cartas, inclusive esse link que foi disponibilizado aqui pelos os autores da os autores do caderno de apoio, esse link não está funcionando, eles dão a informação de que, a respeito dos direitos autorais, o link foi retirado do ar, né? Eu creio que o livro ainda está sendo vendido e, por conta disso, você não pode divulgar o conteúdo dele, pelo menos não publicamente na internet. Eu vou parar essa apresentação aqui agora e vou passar para uma apresentação de slides que eu preparei. Ela vai chegar aí para vocês. Chegou, eu vou colocar no modo exibição de tela. Isso. Então aí nós temos Zygmunt Bauman e a modernidade líquida. Aqui nós temos um pequeno histórico, né? Bauman nasceu em 1925, faleceu há 4 anos atrás, em 2017. Ele foi sociólogo, filósofo, era polonês, e realizou uma análise atual e criativa das sociedades contemporâneas. Convém lembrar que, devido à data de nascimento e falecimento, Bauman pegou grandes eventos da sociedade atual, né? Então, ele pegou uma grande guerra mundial, ele viu a sociedade mudar com a revolução tecnológica, o surgimento dos computadores, o surgimento da internet, popularização da internet, eventos de 11 de setembro. Então, todos os últimos grandes eventos nos últimos 70, 80 anos, Bauman acabou presenciando eles como muitos que nasceram nesse período dele, né? Ficou conhecido pela sua ideia de modernidade líquida, expondo de forma resumida e esclarecedora a fugacidade das relações do nosso tempo, sejam elas amorosas, comerciais ou mesmo as nossas amizades. A fugacidade das nossas relações diz respeito à forma tão rápida e passageira que são as relações atualmente, sejam elas amorosas, comerciais ou mesmo nossas amizades. A análise de Bauman, ele considera fatores diversos para fazer análise para que ele pudesse fazer análise da sociedade. Ele considerou alguns fatores, alguns fatores, como as dívidas, que atualmente é muito comum na vida das pessoas, o uso de cartões de crédito, o medo do amanhã, né, o medo de tomar decisões, a anorexia e outros elementos que pertencem ao nosso cotidiano. Vejam que está tudo mais ou menos interligado no que diz respeito a essa falta de solidez nas relações humanas nas últimas décadas. Segundo eles, integramos essa fugacidade e velocidade típica do capitalismo, as nossas relações íntimas e familiares. Então a gente pega tudo isso que a gente vive no mundo comercial, no trabalho, e leva isso para as nossas relações pessoais e nossas relações familiares. Isso gerou um mal-estar generalizado, né?
nos transmitindo sempre a sensação de que não existe mais nada que seja sólido. Tudo é líquido e se dissolve rapidamente. Eu dei um exemplo em sala de aula, que eu ouvi isso do professor Leandro Carnal. Ele, ele citou um exemplo no qual ele diz o seguinte, que há algumas décadas atrás, o casamento era um fim. As pessoas se cuidavam e tal, e quando no momento em que elas casavam, a partir daquele momento elas acabavam, engordavam, deixavam de ser, passavam a ser menos vaidosas e tal, porque tinha-se a certeza de que havia se chegado ao ponto final da sua busca por um companheiro, uma companheira. Hoje não, né? Hoje essa busca é incessante, as pessoas se casam, mas se separam, então não existe mais aquela, como é que eu posso dizer, não existe mais aquela entrega, né, das pessoas. Então você busca um companheiro ou uma companheira, achou, então você vai viver intensamente ali, mas a partir do momento que aquela intensidade diminui, a relação se dissolve e você precisa continuar buscando outro companheiro, outra companheira. A mesma coisa acontece com as carreiras profissionais. Imagine vocês que há, sei lá, 60, 70 anos atrás, você se formava em medicina ou em direito e você ia trabalhar nisso para a sua vida toda, ia se aposentar nisso. Hoje em dia é muito comum a gente verificar uma pessoa que se formou em direito, tem OAB, pode estar advogando, mas aí no meio de 5, 10 anos depois de formado, a pessoa decide investir, fazer outra coisa, vai vender carros, vai abrir um restaurante. Então, é uma coisa assim diferente o que estamos vivendo. Não se tem mais aquela solidez de que, uma vez formado, trabalharei naquilo até o final da minha vida. Uma vez casado, estarei com essa minha companhia para o resto da vida. Não existe mais essa solidez, né? As coisas se dissolvem rapidamente. Apesar dessa avaliação pessimista, Bauman ainda diz que você pode negar isso, você pode dizer que não aceita e fazer de maneira diferente. Não tem problema nenhum. Você pode rejeitar esse estilo de vida que é imposto pela sociedade atual. Bauman tem uma frase que é muito interessante, que ele diz: somos aquilo que podemos comprar. Somos aquilo que podemos comprar. Então ele tenta provar o seguinte: olha, eu preciso consumir para que eu seja alguém. O que determina quem eu sou no meu meio social é a forma como eu consumo. Ele analisou a face mais problemática do capitalismo, que é a ideia de que somos o que compramos. Vou dar alguns exemplos. Vou dar um exemplo simples. Ah, Antigamente as pessoas frequentavam a academia com variados tipos de roupas, né? Variados tipos de roupas que eu quero dizer assim, não tinha muita preocupação em ter um visual, um look como se diz atualmente. Não se tinha uma preocupação de ter um look adequado para ir à academia. A maioria das pessoas frequentava com camisa de política mesmo, né, que ganhavam nas eleições. Hoje não. Hoje todo mundo vai devidamente uniformizado, né? Eu falo uniformizado não no sentido de roupas idênticas, iguais, mas no sentido de que você está lá num ambiente esportivo, fazendo uso de uma marca esportiva, né? Então é uma coisa muito assim, é realmente muito problemático, né? Tem esse caso e tem também a forma como as pessoas se vestem, a forma como elas consomem. Imagine vocês que até a bebida que é consumida em uma saída, num final de semana com os amigos, até a bebida é bem pensada para que isso possa gerar fotos, isso possa aparentar que você faz o consumo de um produto caro, porque isso eleva o seu status dentro do grupo social no qual você está inserido. Ele observa que a sociedade atual é bombardeada pela propaganda o tempo todo. E isso faz com que as pessoas vivam um estado de estresse e ansiedade, né? Porque você é pressionado a consumir, você é pressionado a, por exemplo, fazer as viagens que todo mundo faz, a frequentar as festas que a maioria frequenta,
ter as roupas ou dispor das mesmas marcas que a maioria usa. Isso porque você precisa de aceitação social e isso, de certa forma, vai lhe colocar. Só que isso gera um estresse, porque muitas pessoas fazem essas coisas e depois ficam preocupadas de como vão pagar aquilo. Né? Isso gera um estresse. E vocês sabem que o estresse gera ansiedade, e a ansiedade pode gerar depressão. Então precisa ter muito cuidado ao pensar ou ao tomar decisões em relação à sua vida social. Tá? Não é porque alguém faz de certa forma que você também deverá fazer. Temos de trabalhar muito para pagar muitas contas. Perdemos completamente o poder de decidir nossas vidas. Tá? Exatamente por esse fato de tentar levar as nossas vidas parecidas com a vida do grupo ao qual nós estamos inseridos. Então, não sei, por exemplo, seus recursos financeiros, eles dispõem para você uma viagem por ano a uma determinada praia, Ilhéus, por exemplo. Poxa, mas está todo mundo indo para Porto Seguro, ou Arraial da Ajuda, ou Maraú, que, sei lá, é 50, 70, 80% mais caro do que o que você pode pagar. E aí você faz o esforço sobre-humano para poder estar também nesses lugares pelo menos uma vez, que é para que você se mantenha no mesmo status que a maioria das pessoas do seu grupo. Bauman afirma que os bancos se dedicam preferencialmente aos clientes que não conseguem pagar suas dívidas. Evidentemente, para os bancos é mais interessante, né? Pois renovam os empréstimos, é, ao invés de pagar. Então, você renovando, os bancos acabam lucrando. Eles recebem uma parte do que eles já lhe emprestaram e renegociam outra parte e vão comendo juros. E com isso, você é cliente eterno dos bancos. O indivíduo disciplinado, aquele que paga suas contas, é uma ameaça para o lucro das instituições financeiras. Né? É muito mais interessante você adquirir uma TV de 4 mil e ficar pagando em 10, 15, 20 vezes, 20 parcelas, do que a pessoa que chega lá com os 4 mil na mão e efetua a compra. Né? Para o banco não é interessante isso. E quando eu falo banco, entendo que as lojas também elas possuem financeiras. Né? São empresas que financiam, não é a loja que financia para você, é uma financeira que está ali, é vinculada à loja e é ela que compra a dívida da loja. Né? Aqueles que não podem pagar não têm acesso aos shopping centers, que são considerados santuários espirituais das sociedades de consumo. A nossa época reflete um momento em que o poder político desvinculou-se do poder econômico. Assim, a política tornou-se ilusão, pois todas as decisões políticas estão baseadas e obedecem ao poder econômico. Na verdade, até a sua decisão individual de voto, ela está vinculada ao poder econômico. Você imagina que, vamos, vamos entender da seguinte forma, há 6 anos atrás você estava empregado, trabalhando, tinha seu salário, podia consumir as coisas que você queria. Nesse período de 6 anos, você perdeu seu emprego, está desempregado e aí você não consegue uma colocação no mesmo nível para você voltar a ter o nível de vida que você tinha. Então, no momento em de você decidir o seu voto, é bem possível que você tente votar em alguém que participe daquela ideia de 6 anos atrás, que comandava o país há 6 anos atrás, porque alguém desse grupo pode trazer de volta aquela vida que você tinha. Então, você está pensando economicamente para tomar uma decisão política, que é a decisão do seu voto. Se no passado o capitalismo era norteado pela cultura da poupança, quando as pessoas faziam sacrifícios para obter aquilo que necessitavam, hoje vivemos a ilusão do aproveite agora e pague depois. Isso é bem interessante, porque ele diz o seguinte: há décadas atrás, as pessoas economizavam e juntavam dinheiro para adquirir os bens que precisavam. Se eu quero um carro, se eu preciso de um carro, eu junto dinheiro para comprar no meu carro. Se eu preciso de uma casa, eu junto dinheiro para comprar minha casa. E assim por diante. Hoje você consegue ter essas coisas, desde que devidamente empregado, tendo renda, você consegue ter essas coisas e você compra primeiro e paga depois. E vai pagando. Né? Se em determinado ponto você não puder pagar, o banco, normalmente, a financeira
que lhe deu crédito para aquilo, vai recolher aquele bem que te pertence, mas normalmente as pessoas vão pagando sempre depois, né? Contudo, até mesmo o poder econômico irá consumir a si mesmo. Ele também posta isso. Num determinado ponto, o poder econômico vai se consumir, né? E aí vai fazer com que líderes políticos pelo mundo repensem a forma como as decisões estão sendo tomadas. Bom, essa foi a nossa apresentação, tá? Eu vou projetar aqui o nosso roteiro dessa semana. Ele vai chegar aí para vocês daqui a pouquinho. Aí, tá chegando, chegou já. Isso. Nós temos aqui a organização, né? Resolvendo os desafios da trilha. A trilha é sua, coloca a mão na massa e tal. E aí a tarefa dessa semana é o seguinte. Eu vou até passar por aqui para facilitar. A tarefa dessa semana é a escrita de uma carta aberta. Escreva uma carta aberta, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Escreva uma carta aberta sobre o tema modernidade líquida, dirigida aos jovens de sua idade. Pense em pessoas com 16, 17, 18, 19 anos e escrevam uma carta aberta para essas pessoas. A carta aberta é um gênero textual que tem como objetivo denunciar um problema. Então, você vai fazer uma denúncia a respeito da modernidade líquida, dos bens, pelo amor de Deus, dos malefícios que a modernidade líquida traz à nossa sociedade. O que é importante? Importante é que você deve escrever a carta, onde a carta deve conter primeiro um título, né? Eu coloquei até um exemplo aí que você pode utilizar, carta aos jovens da escola tal, sobre a modernidade líquida, mas aí você pode colocar carta aos jovens da comunidade tal, carta aos jovens do grupo tal, carta aos jovens do colégio tal, fica a seu critério escolher o grupo de jovens ao qual você vai endereçar a carta. Em seguida, você vai fazer uma introdução, que é situar o problema. Então, você vai abordar o tema modernidade líquida, o que é, basicamente, né? E apresentar ele como um problema a ser resolvido. No desenvolvimento, você vai apresentar seus argumentos quanto ao problema da modernidade líquida, com vistas em o quê? Em analisar o problema e fundamentar, ou seja, analisar com exemplos para que a pessoa que vá ler essa carta possa compreender exatamente o que você quer dizer. Por fim, você faz uma conclusão para a carta. Na conclusão, pede para que você solicite para que o problema em pauta seja solucionado ou repensado. Então, na conclusão, você pode dar uma sugestão de como resolver ou convocar as pessoas a pensarem em uma solução para a resolução desse problema que vivemos. Convém lembrar que a modernidade líquida, ela tem seus benefícios, evidentemente, mas tem seus malefícios. Dentre eles, traz para a sociedade atual problemas como ansiedade, estresse, depressão, e aí tudo que é decorrente, anorexia, bulimia e outras tantas doenças, outros tantos males que podem afetar a pessoa por conta das pressões que, que a pessoa sofre na atual sociedade. Lembrando que a carta é para jovens, então imaginem aí as pressões às quais os jovens são submetidos, né? Quais são as pressões que você sofre hoje? E outros jovens da sua idade? Alguns de vocês estão preocupados com concluir o ensino médio, com prova do Enem, entrar numa faculdade ou fazer um curso técnico, outros estão preocupados com essas mesmas coisas e mais manter o trabalho que conseguiu, porque uma renda extra dentro de casa é muito importante. Então, pense em todas essas situações para elaborar a carta, ok? Bom, espero que vocês façam o melhor trabalho possível e qualquer dúvida é só me acionar via WhatsApp que eu entro em contato e tiro as dúvidas, ok? Bom, uma boa tarde para vocês, um bom trabalho. Tchau, tchau.